Muito bem, irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Catecismo Maior de Westminster. Aqueles que não acompanharam os estudos anteriores, nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos diante dessa pandemia do Covid-19. Então nós estamos adequando o ensino do Senhor às situações que estamos vivendo de acordo com o catecismo, de acordo com a lei do Senhor. E então, nós trabalhamos até na semana passada com os 4 mandamentos. Nós encerramos na semana passada o 4º mandamento e aquilo que se é referido quanto à primeira tábua da lei. Hoje nós vamos adentrar na segunda tábua da lei, o 5º mandamento. A segunda tábua da lei é aqueles aspectos da lei na relação com o ser humano. Os 4 primeiros mandamentos da nossa relação com Deus e agora os nossos últimos mandamentos, os 6, na nossa relação com o próximo, nesse temor que nós temos com o Senhor. Como o Senhor Jesus disse, que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Portanto, olhando na pergunta de número 123, nós encontramos no Catecismo Maior de Westminster o seguinte: qual é o 5º mandamento? E então a resposta é que o 5º mandamento é: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então esse é o 5º mandamento. Agora nós vamos ver as aplicações próprias deste mandamento. E a pergunta seguinte, a pergunta de número 124, juntamente com a resposta, vem assim: que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especificamente todos aqueles que, pela sua ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, o que é que nós temos como resposta do Catecismo Maior de Westminster em relação à referência do pai e da mãe? Lógico que, originalmente, o mandamento tem uma palavra diretiva aos filhos e todos nós temos a responsabilidade de filhos, e então, naquele contexto próprio, o Senhor haveria de introduzir o povo de Israel na terra prometida. E para que eles fossem um povo diferenciado sobre a terra, eles precisavam observar a lei do Senhor, e a lei do Senhor implicava em respeito para com os familiares. Mas o catecismo traz uma aplicação muito mais profunda e não estrita do mandamento, no aspecto de que aqui está sendo dito uma palavra em relação aos superiores, àqueles, quer pela natureza, que é o caso da família, sejam superiores no ensino. Nós precisamos ser submissos e obedientes aos nossos pais. Então, dentro da questão da natureza, há uma implicabilidade própria quanto à questão do mandamento, mas nós também precisamos entender quanto à questão específica de dons, como é colocado aqui, no sentido de que Deus confere a alguém uma superioridade, mesmo que seja temporária, como, por exemplo, um político que mesmo depois de não estar mais à frente do cargo, então aqui nós encontramos algo que foi dado para ele, temporário, e pelo fato dele ter um ofício, uma liderança, então aqueles que são subordinados a essa liderança precisam honrar e respeitar. E aqui o mandamento traz aplicabilidade própria não só para a família, mas para o Estado e também para a igreja, porque é uma liderança que o Senhor estabeleceu na igreja e que precisa ser respeitada. Esse é o pensamento do catecismo e nós entendemos e interpretamos que é um pensamento correto. E então, a pergunta de número 125 vem nos seguintes termos: por que são os superiores chamados pai e mãe? E a resposta também vem em seguida:
Os superiores são chamados pai e mãe, para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles, conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Então, o que o catecismo está colocando é que a palavra pai, mãe, traz a conotação de ser superiores. Não no sentido de ser melhores, não no sentido de ser mais capacitados, mas no sentido de que o Senhor estabeleceu hierarquias na sociedade. E essas hierarquias precisam ser respeitadas, ofícios precisam ser respeitados. Nós precisamos entender que há um princípio de autoridade nas relações humanas. E os inferiores nessa relação com os superiores, aqueles que têm autoridade, estes precisam obedecer, porque obedecendo, assim há uma ordem, não só na sociedade, mas uma ordem estabelecida pelo Senhor Deus, que faz com que as relações humanas sejam observadas de forma adequada. Então nós precisamos entender que o mandamento nos ensina que não somente pais e mães precisam ser honrados, mas todos os superiores. A pergunta de número 126 diz: qual é o alcance geral do quinto mandamento? E a resposta, logo em seguida, também diz: o alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros, em nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou iguais. Então, nós temos uma relação muito importante, muito interessante aqui sendo esboçada pela palavra do Catecismo Maior de Westminster. Por quê? Porque nos é colocado agora 3 relações: a relação de inferiores, superiores e iguais. Nós somos, em alguma medida, submisso a outras pessoas, a outras autoridades. Isso é importante ressaltar, porque por mais que você seja autoridade na sua casa, através da sua família, mas você, em alguma medida, é inferior na relação com o Estado, ou também na relação com a igreja. Só Deus é o Supremo Senhor. Então, em certo sentido, nós sempre teremos aqui na terra alguém com quem nós venhamos nos reportar, nos submeter, e isso nos leva ao entendimento de que temos que ser submissos, e isso implica em uma submissão maior a Deus, porque é Ele quem estabelece a lei e o mandamento. Então isso é importante. A pergunta de número 127 diz: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda devida reverência sincera, em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Então, hoje, na pós-modernidade, onde há quebra do princípio de autoridade, muitos pais são desonrados pelos seus filhos, professores no ambiente de trabalho são superiores aos alunos, e estes são desonrados, vilipendiados normalmente no seu ensino, quando nós encontramos até mesmo vídeos gravados de alunos desrespeitando o professor, colocando o dedo no rosto do professor, falando contra o professor. Isso é a quebra do mandamento. Nós precisamos entender que devemos total obediência a eles no que concerne a liderança deles. Agora, lógico que essa obediência não é cega, então cabe essa ressalva. E o
E o próprio texto de Westminster fala sobre isso. Então nós precisamos obedecê-los enquanto eles estiverem fazendo aquilo que é correto, enquanto eles estiverem nos ordenando aquilo que é piedoso, aquilo que traz edificação, aquilo que traz coisas boas, mesmo que seja numa natureza simplesmente positiva, humana e social. Se é algo que é legítimo, sadio e bom, nós temos que honrar e obedecer. Agora, se nos é conclamado a quebrar um princípio bíblico, a quebrar a lei do Senhor, então nós devemos, por causa de Deus, que é o Deus supremo e está acima de nós, e o dever da nossa consciência, então nós podemos, e não só podemos, mas devemos nos restringir a obediência do Senhor Deus e não a obediência daquele superior. Então é por isso que nós devemos honrar a autoridade, porque honrando a autoridade nós estaremos honrando o princípio de autoridade, porque foi Deus quem colocou as autoridades sobre as nossas vidas. E aí quais são, portanto, os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Pergunta de número 128. E a resposta diz: os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra suas pessoas e posições, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso, que vem a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Aqui vem uma palavra própria para os nossos irmãos que são cristãos na sua relação com os governantes. Nós sabemos que a pátria nos dá direito de liberdade de expressão, e isso é magnífico, é maravilhoso. Existem países totalitaristas onde é cerceada a fala do povo, e nós não desejamos isso. Por outro lado, a liberdade nos leva a um fator negativo. Muitas pessoas se valem da liberdade para dar ocasião à carne, à fraqueza, à inclinação pecaminosa, quando por meio de zombarias, por meio de piadas maldosas, por meio de uma quebra do princípio de autoridade, acaba que alguns cristãos humilham os seus superiores. O brasileiro gosta muito de piada, né? Já diz o ditado que as pessoas podem até perder o amigo, mas eles não querem perder a piada. E isso é uma verdade, quando muitos acabam ofendendo a honra do outro, pelo fato dele estar à frente. Aqueles que estão à frente, eles sempre são alvo dos outros. E quando isto acontece, nós precisamos sempre ter o temor do Senhor, para que você possa discordar, falar contra, quando ele estiver errando em algo, lógico, mas de forma respeitosa. Nós precisamos entender que toda autoridade é constituída por Deus, e se mesmo os governantes ímpios são constituídos por Deus, nós precisamos respeitá-los. Quando nós ouvimos tais palavras que vêm das Sagradas Escrituras, elas foram escritas por Paulo para a igreja de Roma, em um contexto de um império ímpio, e mesmo assim, Paulo disse que nós deveríamos honrar as autoridades e que elas foram constituídas por Deus. Eu duvido muito que os nossos governantes sejam piores do que os governantes do Império Romano, porque ainda que esteja bem próximo, e aí a gente não tem como comparar, porque eu não vivia naquela época, né? Ainda que a mesmo se aproxime, mas eu acredito que havia uma impiedade maior naquela ocasião, por causa que as leis não refreavam tanto o pecado quanto as leis refreiam hoje. Naquela época havia uma atrocidade, porque o imperador se considerava como Deus e ele realizava várias atrocidades. Entendem os estudiosos que quando Paulo escreveu isso, o imperador da época era Nero, e Nero foi um dos piores imperadores que Roma teve. Então, nós precisamos entender esse aspecto. Por mais que seja difícil honrar pessoas que às vezes
não se dão respeito, porque não são pessoas honrosas, mas mesmo assim nós precisamos entender que discordar deles e falar contra o posicionamento pecaminoso deles, ainda assim deve ser feito com uma honra própria, porque há um princípio de autoridade que precisa ser observado. O que isso quer dizer é que você pode discordar, mas não faltar com respeito. Pergunta de número 129. Que se exige dos superiores para com seus inferiores? Porque não é só nessa relação de autoridade, de honra, né? Por parte daqueles que são inferiores. Para que os superiores sejam honrados, eles precisam andar também adequadamente. E é assim que nós terminamos a pergunta de número 100, com a pergunta de número 129, que vem com a seguinte resposta. Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar glorifiquem a Deus. Honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Então, o catecismo traz a observância da lei do Senhor por parte dos superiores. Esses precisam amar e ser tementes a Deus também. Não se é exigido somente para os inferiores uma conduta adequada com a lei do Senhor. Pelo contrário, também é exigido dos superiores. A honra que é devida a estes deve acontecer por causa da posição do cargo, mas isso não exclui, não exime aquele líder, aquele superior de uma vida piedosa diante do Senhor Deus. Portanto, pais, mães, busquem ao Senhor, ensinem os preceitos do Senhor aos seus filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais, sabendo que ao Senhor vocês estão honrando quando obedecem aos seus pais. Sabemos que há uma dificuldade própria do coração do homem, da inclinação natural humana para a desobediência. E o Senhor estabeleceu sobre a terra autoridades para guiar, refrear o pecado e auxiliar o ser humano na caminhada. Então as balizas que o Senhor colocou sobre a terra, que são as autoridades, precisam ser olhadas para essas balizas, para essas autoridades. As pessoas precisam olhar com muito carinho, com muito amor, honrar, orar e acreditar que o Senhor Deus instituiu essas balizas, essas autoridades para o nosso próprio bem. Como eu disse, há a quebra do princípio de autoridade, porque a era pós-moderna é uma era contrária à autoridade. E as pessoas fazem isso porque elas não acreditam em absolutos. Elas querem compartilhar os posicionamentos. Essas pessoas pós-modernas querem distribuir os pensamentos de uma forma tal que ninguém pode ser superior a outros. Mas isso beira a anarquia, porque nós sabemos que o respeito às autoridades é algo que é devido e não é só devido, é algo que o próprio Deus instituiu, porque Deus instituiu a autoridade, e a autoridade natural e inicial na vida de qualquer ser humano vem através da família. Que nós venhamos amar e honrar ao Senhor Deus através da nossa dedicação a Ele e ao mandamento que Ele estabeleceu. Portanto, que o Senhor nos abençoe nessa jornada para a glória dEle. Vamos orar e assim nós estaremos encerrando esse período de escola bíblica dominical. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor, que é sábio, e o sapientíssimo conselho do Senhor foi nos legado na palavra do Senhor, e o Senhor ordenou e orquestrou de forma maravilhosa e bela todas as coisas que acontecem, todas as autoridades existentes.
Portanto, Senhor, que nós venhamos respeitar os nossos superiores e que assim nós venhamos adorar, amar e honrar ao Senhor, e que nós venhamos respeitá-los, honrá-los e obedecê-los enquanto eles se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras. Porque se eles forem contrários à palavra do Senhor, nós obedeceremos à autoridade máxima que é o Senhor. Portanto, ó Deus, dá-nos disposição, dá-nos humildade para servirmos ao Senhor com interesse de coração. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Assim, meus amados irmãos, nós completamos a sexta semana com a ausência dos cultos públicos e queremos dar continuidade aos estudos. E nós, na primeira semana, não estudamos o mandamento, somente na segunda semana, e então estamos no 5º mandamento, na sexta semana sem culto, e a nossa intenção é terminarmos esse estudo através dos 10 mandamentos. Que o Senhor possa abreviar esse tempo de pandemia e de ausência dos cultos públicos, e que nós venhamos ter as nossas salas de escola bíblica dominical funcionando normalmente quando retornarmos. Continue orando pela nossa igreja, continue orando pelo nosso país. Semana que vem estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.